Bom dia a todos. Reino do céu e do mundo da arte. Relação entre nossos ancestrais, antepassados, e sobre a arte, né? Parece que não tem nada a ver, né? Mas é reino de Deus, céu é verdade, é mundo da arte, em todo sentido, não tem dúvida, né? Por esse motivo, Meishu Sama incentivava a arte, né? Pintura, todas obras de arte. Que as pessoas, os membros também, apreciassem, gostassem. Né? Porque isso dá diferença no nível espiritual. Quer dizer, beleza e do feiura, né? Inferno é feio, nojento, entendeu? Reino de Deus é um belo. Essa diferença é muito grande, né? Vocês dá para ver o mundo atual. É tão feio, né? Tão feio. Tem pouca beleza, né? Muita sujeira, até em todo sentido. Essa diferença, né, é muito importante a gente sentir. Portanto, mesmo no Ribeirão, construindo torre, mais tarde vai formar jardim, bem bonito, e museu, né? Isso está pensando. Eu acho que não é pensamento do homem, esse desejo de Meishu Sama, né? Então, como pequeno sinal, a gente está preparando em cima desta igreja, né? Pequeno quarto, pequena sala. A gente colocou obra de arte, oriental ou ocidental, querendo ver a reação da pessoa, né? Mas é uma coisa muito interessante. Como beleza muda a pessoa. Porque a maioria não sabe sobre objeto, né? Não tem história, muitas vezes nunca viu as coisas, né? Mas quando entrar, sente algo diferente. Tem muita gente que fala assim, eu estava muito mal, né? Entrei, aí mudou. Ânimo da pessoa muda, fica mais alegre. Quer dizer, a influência da arte é muito grande, né? Por isso Meishu Sama construiu Hakone, né? Porque eu acho que a maioria dos membros não tinha nada de interesse. Primeiro, tinha muito interesse para curar a doença, né? As receber de oré, mas é tratamento físico, né? Tem gente que nunca ouviu música clássica, nunca assistiu teatro, né? Máximo que ia cinema, né? Não entrava nem no museu, né? Então não sabia nada. Mas aí quando o Meishu Sama fez, mudou. Começou a aprender pouco a pouco. Entendeu? É uma coisa muito interessante. Então, ponto de vista de Meishu Sama, assim, sensibilidade da beleza está de acordo com a elevação espiritual. Se a gente está muito mal, está no nível bem baixo, a gente gosta das coisas feias,
Incrível, não tem jeito. Não aprecia a beleza. Isso não vale nada. Gosta mundo nojento, feio, feiura, porque está no mundo bem inferior. Né? E pouco a pouco subindo, né? Nível espiritual, e começar a apreciar beleza. Mesmo uma flor, né? Começa a gostar, amar flor. Isso já é grande passo, né? Por exemplo, hoje a gente faz uma vez por mês, dando homenagem para nossos ancestrais, nossos antepassados. Por quê? A gente estabeleceu um dia por essa razão. Por exemplo, no Oriente, toda casa, sem exceção, mesmo sendo pessoa tão materialista, tradicionalmente tem oratório do antepassado. Mesmo que não tenha altar de Deus, mas altar do antepassado tem. Isso é tradicional. Né? Então a pessoa faz oração, respeitando o antepassado, rezando, pedindo proteção, assim, né? Mas muitas vezes não está acreditando em Deus. Entendeu? Deus é espírito do espírito. Então a pessoa é tão distante que não interessa muito. Mas sendo pais falecidos, né? Avós falecidos, a pessoa sente mais intimidade. Né? É como se fosse ele está perto da gente, ajudando, protegendo. Essa é a ideia. Né? Quer dizer, na verdade, essa ideia é bem primitiva, né? Antes do surgimento de qualquer religião. Já tinha esse sentimento. Entendeu? Então, de acordo com o ensinamento de Mesama ensina o seguinte: o Oriente tem tradição, costume, né? Milenário, né? Então, rezando para nossos antepassados. Mas o Ocidente, ele falava, não tem esse costume. Né? Vocês não têm, geralmente não tem oratório de antepassado em casa. Né? Não tem. Então, ele falava, não precisa ter. Não precisa. Porque não é de costume e de tradição. Né? Mundo espiritual não foi feito para ter isso. Mas precisa ajudar, de uma certa forma, né? Para a elevação espiritual, recebendo essa luz da era do dia. Né? Então a gente primeiro tentava, isso já faz tempo, né? 30, 40 anos atrás, a gente fazia também, trazer esse costume para o ocidental. A gente fez oratório de antepassado, algumas casas da família brasileira, né? Mas não deu certo. Aí surgiu muito sofrimento, muito sofrimento. Aí eu pensei que não, isso não dá para fazer. Porque não sabe cuidar, não tem tradição. Aí a gente fez, construindo esse Sorecha, né? Igreja mesmo, a gente mesmo, para responsabilizar, cuidar todos os antepassados dos membros e frequentador, maneira correta. Né? Aí a gente construiu aí. Então, pelo menos uma vez por mês, todos os membros, frequentadores, que reunissem
diante de Deus, fazer homenagem, né? Ter permissão que eles cheguem aqui, receber luz, né? Portanto, mundo é diferente, né? Aqui é lugares como reino de Deus, né? Surecha é reino espiritual, astral, né? Então, convida eles, como se fosse vocês, né? Veio aqui para participar do culto, convidados por Deus, né? Então, a gente convida, e mesmo jeito, todos os antepassados aqui, né? Convida. Se não quer, não vem, né? Deixando liberdade todos os espíritos, né? Aí vem para cá e a gente também ajuda fazer junto oração. Esse é o objetivo, né? Então, pelo menos uma vez por mês, em vez de fazer todo dia, você imagina, no Japão faz todo dia, de manhã à noite. Engraçado lá o costume, né? Quando tem alguma coisa, receber alguma graça, né? Acontecem as coisas boas ou de sofrimento, todo mundo vai para a frente do altar do antepassado. E uma coisa engraçada, né? Costume, né? E perguntando, comunicando, entendeu? Relatando o que está acontecendo. É como se fosse família falecida. Família não é família vivo, né? Mas espírito. Acredita que tem espírito, né? E comunicando. Entendeu? Esse é o costume de lá. Entendeu? Então, quando colhe alguma coisa nova, recebe algum presente, coloca em primeiro lugar, colocar no altar. Né? Antes de vocês comerem, primeiro fatia, mesmo sendo bolo, coisa preciosa, colocará frente. Agradece, oferece, né? Então, o costume é bem diferente. Isso não existe aqui, nunca existiu. Então, não precisa, como o mestre fala. Mas, pelo menos uma vez por mês, a gente resolvendo, né? Simplificando, né? Porque se você fizesse em casa, dá problema muito sério. Muito sério. Entendeu? Porque fora da costume, né? O mundo espiritual é diferente. O mundo é diferente. Né? Aqui eu acho que a pessoa vai mais diretamente para Deus. Né? Acredita mais em Deus. Assim foi orientado. Esse lado bom, positivo do mundo ocidental. Mas lá não. Entende? E também tem que ver diferença do nível. Né? Como é diferente, né? Porque ser humano é muito interessante. Porque ser humano é completo, né? Então, tem bem e do mal, certo e errado. Tem uma coisa muito nobre e, ao mesmo tempo, uma coisa muito baixa. Quase animal, ou pior do que animal. Entendeu? Convive junto, dentro do nosso interior. Entende? Mesmo na igreja católica, né? Luta contra negativo. É como se fosse, se a pessoa fica doente, tem que tirar espírito negativo, não tá? Esse é costume. Bem nítido, né? Mas é assim que Deus fez o ser humano. Só que a gente tem que colocar no lugar certo. Tem uma imagem muito interessante, bem significativa. Tem um Buda que chama Monju, né? Bodhisattva Monju chama.
Buda de sabedoria. Então, normalmente ele senta em cima do leão, né? Consegue dominar o leão, parte bem animal, né? Feroz, né? Violento, né? Se você não sabe cuidar, morde, morre, mata, entendeu? Essa consciência é muito importante. A gente tem isso aí dentro do nosso. Se você bobear, derrubado. A gente perde. Só que a pessoa não tem muita consciência. Não separou ainda. Tudo junto, né? Tudo junto. Tem que separar. Então, quanto mais você sobe, separando. Né? Então, ainda está misturado. Mesmo convidando para o reino de Deus, ele só vai recusar. Não é aqui, não. Não gosta. Interessante, né? Queria viver mais baixo, mais divertido, mais gostoso, né? Mas lá em cima, insuportável. Reino de Deus, na verdade, a maioria da pessoa não suporta. Insuportável. Tão diferente. Então, para dominar isso aí, eu acho que não é só bem e do mal. Eu acho que aí existe beleza e feiura. Por isso, se alguém que está já no reino de Deus vai para o inferno, não vai aguentar. Tão feio que é, tão nojento que é. As coisas que acontecem, as coisas que a pessoa pratica. Insuportável, né? Ou vomitar, né? Mas aquele que está lá gostou daquele. Isso que você tem que ver. Entendeu? Então, cada vez aprimorando, começando a gostar da vida mais belo, né? Começar a apreciar a flor, grande natureza. Isso é sinal que já está subindo pouco a pouco. E a pessoa também tem sensibilidade. Quando mostra, a pessoa sabe. Não dá para explicar, mas gosta, aprecia. É uma coisa muito interessante ser humano, porque atua esse lado nobre do ser humano, né? Já eu faço 2, 3 anos, não me lembro. Já falei uma vez para vocês. Um dia eu sonhei uma coisa interessante. Assim, eu estava andando perto do como aquela estrada do estado, né? Tem pequeno córrego, não tem? Todo cimentado. Estava andando perto, de lado, desse lado aqui estava eu, né? Então, eu peguei eu mesmo, não sei como é que acontece aqui. Ainda é uma coisa muito impressionante. Eu coloquei assim em cima, né? Eu estava aqui dentro, aqui está. Aqui também eu, né? Parece que separou duas. Eu peguei aqui, ó. Eu estava deitado assim, duro. Joguei fora, joguei dentro do rio. Eu olhando assim, não sei, não sentia dor, nada, mas friamente, como se fosse outra pessoa. Caiu. Eu estava deitado, caiu dentro do rio. Eu lembro que tem pequena água, tinha, mas é todo cimentado, né? Aí caiu, olhando assim, né? Eu estou caindo. Uma coisa muito interessante. Aí olhando, aí veio 3, 4 jacaré, não sei onde surgiu, começou a comer, olhando aí, ó.
Engraçado. Aí eu pensei, depois que acordei, né? Acho que eu joguei fora. Eu mesmo joguei fora. Engraçado, né? Até aí eu acho que estava grudado, né? Estava junto, separei, né? E pouco a pouco mudando algumas coisas interessantes. Aí outro dia estava lendo uma confissão de uma pessoa que ficou muito tempo no convento, uma senhora, né? Freira, né? Aí a pessoa perguntou, o que você fez aqui? Durante muitos anos, ficou dentro do convento, o que aconteceu? Aí ela falou, eu consegui jogar fora do Janeiro. Ele jogou fora. Assim falou. Essa aí. Entendeu? Como é difícil, né? Porque isso gruda e leva para baixo. Entendeu? E causa medo, incerteza, tristeza, solidão. É uma coisa terrível. Né? Então, como jogar isso aí? Isso também não adianta forçar. Pouco a pouco separando. Olhando o lado negativo da gente, né? Separando, né? Senão grudado. Acha que você acredita que tudo é meu. Não é, não. Tem coisa boa, coisa ruim. Tem que separar. Né? Esse esforço não é nada fácil. Né? Por isso, se a gente vê pessoa, né, que observando está perdido, se você fala, a pessoa fica bravo, não aceita, não vai aceitar, porque aquele grudado, acreditando aquele é ele mesmo, não é ele, não. Né? Porque ainda não separou, entendeu? Assim foi mesmo, viu? Mesmo ficava muito bravo. Quando ele achava que já estavam chegando no momento, né, para a evolução, jogar fora, ou dominar totalmente, né? Aí ficava muito bravo. Entendeu? Mas se a pessoa não aguenta, não ficava. Tratava mais cuidado, né? Mas se achava que chegou o momento, é muito bravo. Para despertar, né? Se você fala, chama atenção. Se a pessoa não aceita, porque está sinal que está ainda grudado, né? Isso que é difícil, né? Porque as coisas, Deus, muito bem feito, né? As coisas bem, né? Então, tem nível inferior, depois médio, superior. Então, para lutar de si próprio, não tem salmo, ensinamento que fala assim. Pessoa fraca, por quê? Não consegue vencer de si próprio. Não consegue vencer o mal que está dentro, porque é fraco. Né? Então, quem pratica atos horrorosos, nojentos, na verdade é fraco, pessoa fraca. Porque a alma não tem ainda força para vencer. Aí acaba cuidando até coisa mal, né? Porque se pessoa, alguém que falasse, tem que aceitar. Puxa, isso mesmo. Eu tenho uma parte, não presta. Entendeu? Aí aceita. Mas a maioria não aceita. Engraçado. Né? Não aceita a bronca, né? Porque isso só para
pessoa crescer no sentido bom. Né? Mas, de uma certa forma, a gente mesmo tem que fazer esforço. Cada um tem que fazer esforço. Né? Olhando dentro, né? Isso é princípio, não tem jeito. Não adianta olhar os outros. Tudo depende da gente. Né? Depende da gente. Se a gente crescer, natural, todos os antepassados também vai crescer. Como tensão de hoje, né? Antepassado fica muito contente, sente alegria, porque descendente, filhos, netos, né? Começam a rezar a Deus. Esse é o maior prazer, maior alegria. Puxa, chegou, tá certo, né? Ainda está no mundo material, mas rezando a Deus, graças a Deus, né? Isso é a maior alegria deles. Ainda praticando Makoto, ajudando os outros, dedicando a obra de Deus. Né? Isso agrada mais. Não adianta oferecendo comidas, oração, só para satisfazer, não vai ficar contente. Ficar contente porque descendente despertou. Né? De verdade, praticando bem. Né? Isso seria maior conforto, né? Então tudo depende da gente. A gente tem que melhorar bastante. E está chegando tempo, né? Ou seja, já chegou o tempo, né? Aprender, né? Graças às coisas, né? Sonho também muito interessante, né? De vez em quando Deus leva lugar bom, lugar ruim, mostrar. Né? Se você vai no lugar bom, não quer voltar mais. É tão agradável, tão diferente, né? Aí para voltar não gostaria, mas se não chega tempo, tem que aprimorar, né? Tem que dedicar. Assim que o mundo está. Quer dizer, a alma é eterna, não termina, não morre. Por isso a pessoa que suicida fica tão sofrido lá, porque não tem como morrer lá. Aqui ainda eu quero, para escapar este mundo tão horrível, sofrido, quero morrer. Né? Morre e lá. Não dá para morrer mais. Entendeu? E essa é a diferença, né? Então, acreditar que vida é eterna, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo. Nossa missão é para aprimorar a gente mesmo. Né? Mesmo sendo um passo, né? Então, todo sofrimento traz para aprimorar, polir nossa alma. Né? Pessoal, procura coisa só de alegria, né? Só coisa boa. E quando não encontra coisas agradáveis, a pessoa fica chateada. Mas isso é contrário, eu acho. Quando acontece alguma coisa ruim para a gente, eu acho que isso tem que aceitar como polimento da nossa alma. Graças a Deus, né? Contrário. Quando acontecem as coisas boas, tem chance para você cair. Você cai. Graças a Deus. Mas quando acontecem as coisas ruins, não tem como cair. Você tem que enfrentar. Né? Só para fortalecer nossa alma. Quer dizer, a oportunidade é muito bom, né? Único, né? Entendeu? Mas a gente entende as coisas, contrário, né? Contrário. Quando acontece algum sofrimento, ninguém aceita como graça de Deus, como bênção, né? Quer evitar, quer fugir, quer sair disso aí. Aí nunca aprimorar, né?
nunca chegar por ele, nossa alma. Então, a maneira de enfrentar, eu acho. Porque sofrimento já vem. Então, já que vem, a gente aceita. Maneira de enfrentar, né? Aceita como coisa boa. Na hora não é nada boa, mas mais tarde seria ótimo. Aí você fortalece, né? Portanto, maneira de pensar como oferecer nossa ajuda, ou seja, homenagem para nossos antepassados. Acho que, em primeiro lugar, cada um que se eleva, né, espiritualmente, isso é a maior graça para eles. Eles vão ficar muito contentes. Né? Eu estava pensando uma coisa interessante. Todo antepassado que está no Surecha, antes de começar culto, chamando, né, todo mundo convidando aqui, não é? Aquela cerimônia. Eu acho que aquele que está vem para cá, né? Mas se entender, acho que não vai embora, viu? Não vai embora. Já fica com Deus. Porque tem dois lados, né? Espírito que ficou com o dado de Deus, já faz parte do mundo divino, né? E ainda está no mundo espiritual, né? Então, tem espírito que volta, mas tem espírito que já está aqui. Está servindo como instrumento. Entendeu? Isso que tem que ser, né? Não é? Quer dizer, esses ancestrais, ou seja, antepassado, não precisa mais. Eles já estão totalmente salvos. Já está trabalhando de lado de Deus, né? Para a construção do reino de Deus, né? Mas muito ainda está gatinhando. Tem coisa que, tem espírito que, mesmo convidando, recusa. Não quero. Recusa. Não quero isso. Não quer sair daqui. Aí paciência, né? Deus também não pode fazer. Porque Deus deu liberdade. Aceitar Deus, não aceitar Deus, é liberdade que a gente tem. Rezar a Deus, não rezar a Deus, né? Acreditar, não acreditar, é ser humano que escolhe. Entendeu? Aí tem dignidade, né? Não é que mandado, não é obrigado. Nada obrigação. Gente que escolhe. Por isso, aquele que escolheu certo, escolheu Deus rezando, é uma coisa importante, né? Porque a pessoa decidiu, ninguém falou. Não é que mudou pelo medo. Né? Medo também não vai durar muito. Se você não receber Joré, a pessoa fala, vai ter purificação. Isso é ameaça. Isso não pode. Entende? Não é assim, né? Tem que partir do fundo do coração. Gente que escolhe. Gostar de rezar. Gostar de dedicar. Né? Sentir amor, né? Mesmo levantar a mão, você ministra de oré, porque ama a pessoa. Né? Gosta de ministrar de oré. Não é que você pensando, se não ministrar de oré, eu vou cair. Eu vou ficar doente. Não é isso, entendeu? Diferente, né? Senão não tem valor. É assim que Deus espera. Assim Deus criou o ser humano. Por isso, o ser humano é grandioso. Grandioso.
até Deus respeita. Interessante, viu? A gente respeita os outros, né? Pessoa. Mas aquele respeito que Deus tem por o ser humano é uma coisa inacreditável. Respeito. Entende? Aí tem grandeza, infinito amor de Deus, né? Mas tudo depende da gente. Então, primeiro eu acho que separando pouco a pouco, né? Começar a gostar as coisas, né? Rezar não por obrigação, mas gosta de rezar, gosta de ficar perto de Deus, sentir o amor de Deus, luz de Deus, né? Isso seria maior prazer, maior, né? Do que qualquer outra coisa. Aí sim, né? Então, assim, terminando, né? Pouco a pouco a gente vai fazer, incentivar, também preparar esse lado da beleza, porque isso demora pouco, né? Não é tão fácil. Mas eu acho que isso é o caminho certo. Porque a pessoa muda, incrível. Como se fosse recebe de olho. Muda, engraçado. A pessoa fica mais calma. Essa é força da arte, né? Não é? Por isso fala que o reino de Deus é mundo da arte. Lá deve ser extremamente belo. Extremamente belo. Que não tem como imaginar. Mas ao contrário, ao contrário, né? Extremamente feia, né? Uma feiura, desordem, né? Essa ligação ninguém falou. Só mesmo chegando ao reino de Deus, começou a entender, revelado por Deus, né? Porque até agora a religião só duas coisas, verdade e virtude, mas faltava beleza. Não é? Incentivava, falava muito verdade, né? Ensinamento e também virtude, prática da virtude. Mas ainda falta terceiro item, né? Beleza, né? Então, beleza é muito importante. Vocês também têm que fazer esforço, né? Dentro da possibilidade, né? Colocar o pequeno flor, uma flor no vaso, já é um ato importante, né?